um policial do choque, infelizmente, perdeu a vida em confronto com perigosos criminosos. Criminosos que também fazem parte do Peru, gente. Olha isso, tá? Então, tiroteio em Suzano deixa um PM da tropa de choque morto e outro ferido em confronto, né? Então, isso aconteceu em Suzano ontem, gente. O nome era Rafael Vilordes, então, trabalhou na rota, eu o conheci, né? Foi cabo lá, trabalhou na rota noturna nos 2 dias, tá? Nos pelotões, e depois ele foi pro choque, pro terceiro de choque, o batalhão Humaitá. Então, nossos sentimentos à família. Então, vamos ter uma ideia aqui do que aconteceu. Então, durante um mandado de prisão, a três procurados, se eu não me engano, 2 ou 3 procurados, aí num conjunto habitacional, foram surpreendidos. Eles prenderam, tá? Eles prenderam um criminoso e quando ele foi buscar os documentos, e aí tinha um outro elemento lá dentro. E aí começou os disparos. E infelizmente, nosso sargento aí foi alvejado e veio a óbito no local. E um outro policial também foi alvejado e está em estado grave no hospital. Então aqui são algumas imagens que mostram o que aconteceu. Tá aqui de um outro ângulo também, a gente está mostrando. A gente vê os escudos do terceiro de choque. Ali a gente percebe que os policiais... Foram muitos tiros. A gente percebe que os policiais estão escorados, né? Estão atrás do prédio, né? Isso já tinha cessado a parte do confronto. E, infelizmente, nós tivemos 2 policiais que ficaram dentro do mesmo ambiente que os criminosos, que pegaram as suas armas e atiraram com as armas dos policiais contra os outros policiais. Tem uma entrevista do comandante do choque que deixa bem claro o que aconteceu. Aqui imagens, né, de pessoas de moradores, vendo o resgate, né, do outro policial, né, se eu não me engano era um cabo, não foi divulgado o nome dele, que foi alvejado. O Vilordes, infelizmente, veio a óbito. Então aqui são imagens que a gente tem de câmeras celulares, possivelmente, que moradores, escutando aquele tiroteio todo, acabou fazendo com que essas imagens sejam veiculadas. Então tá aí. Aí houve a presença do helicóptero Águia, tá? É importante lembrar que o Águia veio fazer o socorro do policial baleado, né? O R, quando chegou, aquela viatura de resgate, já de pronto identificou que aquele policial, o sargento, já estava sem vida, e o outro que estava ferido foi socorrido. Então foi socorrido pelo helicóptero Águia. E aqui toda a movimentação, né? A gente percebe a movimentação das pessoas, uma curiosidade. Lembrando, foi em Suzano, nesse conjunto habitacional. Então vamos ver a dinâmica do que aconteceu. Tá aqui, ó. O coronel Racorte, que é o comandante do CP Choque, foi um tiroteio que começou com os alvos do mandado de prisão, ou seja, aquele indivíduo ele foi detido, né? Foi preso, conduziram ele para pegar o documento, só que nesse momento tinha um outro indivíduo. Aí ocorreu um confronto. Então, gente, todo cuidado é pouco. Quando a gente fala da periculosidade, da profissão de risco que é ser um policial, a gente está falando um resultado morte. Pode acontecer, como a gente viu, né? Porque muitas vezes as pessoas falam, o criminoso não atirou. Olha aí, não atirou? Olha só o policial. Infelizmente perdeu a vida. Tá aí, ó. A corte explicou que dois homens e uma mulher estavam envolvidos na troca de tiro. Então vamos saber quem é, né, gente? Tá aí, ó. Os 3 peruanos. Esses 3 procurados por homicídio em crimes graves no Peru. Tá? O outro que estava ali, né? Tudo indica que seja um monstro, né? O monstro. O monstro é o apelido, tá, do peruano, tá, gente? Então, detalhou aí o Racorte. Vamos lá. Gente, a gente está falando desse indivíduo que está aparecendo na foto, tá? Então, ele é um procurado pela justiça, um perigoso de alta periculosidade, né? Com muitas mortes nas costas, está foragido do Peru, veio para o Brasil e aqui ele ficou homiziado, possivelmente ele está envolvido, ou seja, um dos que trocou tiro com os policiais. Então tá aí a foto dele, se alguém souber, faça aí
o telefone 190, 181, Disque Denúncia, para ajudar a polícia a localizar esse criminoso. Tá? Lembrando que ele está sendo procurado, né, e tem até recompensa, se eu não me engano, para quem entregar, tá? Na Interpol e tudo mais. Então tá aí, gente. Esse aí é o famoso o monstro, né? Tá aí o monstro lá do Peru. Aí. E esse aqui é o policial ferido, né, que estava junto com o sargento. Está em estado grave, está internado, e a gente deseja aí que ele se recupere o mais rápido possível. Aí o policial alvejado. Então tá aqui. A dinâmica foi isso, a cronologia. 6 horas da manhã a tropa de choque recebe a denúncia, né, sobre o paradeiro do procurado. 7h30 as equipes iniciam a abordagem em uma residência lá em Suzano, na área residencial. 8 horas, tiroteio, né, desencadeado, resultando na morte de um PM, o outro ferido. Tem 2 criminosos também que foram mortos, tá, gente? 2 criminosos mortos e tem mais 2 que foram presos. Tá. 9 horas, o suspeito foge, as buscas foram intensificadas com apoio de outras unidades, e às 10 horas da manhã a secretaria emite uma nota oficial pela morte do policial, pela morte do sargento, tá, gente? Então aí a nota, né, do comandante, né, do André, com as condolências aí. Então fica aqui os nossos sentimentos, a família, né, do nosso amigo, do sargento Rafael, né, que a gente conhecia ele como Vilordes, trabalhou na rota noturna nos 2 dias, eu o conheci, né, trabalhou nos pelotões e depois foi para o 3º Batalhão de Choque, para o Maitá. Então era um policial experiente, não ia entrar numa roubada, né, tendo em vista que a rota ela é uma escola de polícia para criminosos desse porte. Então fica aqui mais uma vez o nosso sentimento para os familiares e amigos, infelizmente, né?